Vamos falar em público? Eu sou a Sil Curiati, fundadora e coach no Story by Sil Curiati. O meu objetivo é fazer você ficar craque em contar suas histórias do jeito mais convincente e encantador possível para todo mundo. Seja a sua história, seja a história da sua marca. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal. O que é falar em público? Falar em público pode ser muitas coisas. Quando você está num palco, é a mais óbvia delas. Você está lá na frente, está falando com o público. A segunda delas é falar em uma reunião, diante de muita gente. Uma mesa grande, uma sala grande, falar com pessoas que não são absolutamente conhecidas e parte do seu círculo de amigos. A terceira opção é você falar num fórum menor de pessoas, vamos dizer, um círculo que pareça um pouco mais íntimo, como, por exemplo, uma reunião de pais e mestres na escola. São grupos menores e que têm um interesse em comum mais palpável. Então, se a gente pensar nas formas mais comuns de se falar em público, a gente está falando de ambientes muito grandes, auditórios, 500, 1.000, 5.000, 10.000 pessoas primeiro, né? Um grupo bem grande, um auditório. Depois a gente está falando de um grupo um pouco menor, sei lá, 50, 20 pessoas numa sala de reunião. Depois a gente vai para grupos ainda menores, 10, 8, 5. Agora, você já pensou que toda vez que você abre o seu celular, usa o aplicativo da plataforma vizinha para fazer uma story e falar, você está falando em público? Quando você está exigindo seus direitos de consumidor em algum estabelecimento, como um banco ou um supermercado, se você decidiu casar com uma cerimônia razoavelmente tradicional, a hora que um celebrante coloca o microfone na sua frente e você tem que fazer seus votos e dizer sim, você está falando em público. E até quando você está com seu círculo de amigos contando uma história. Isso tudo é falar em público. Quando a gente pensa assim, o mito cai. Eu sei, é mais complicado falar em público nos exemplos que eu citei primeiro. São exemplos onde a gente se sente vulnerável. A gente tem medo do julgamento, a gente não quer errar. É diferente de contar uma história para esse grupo de amigos e não ter compromisso com não errar as palavras ou não se perder no meio, esquecer alguma ideia. Por essas e outras, falar em público ainda é um tabu para muita gente. É um medo comum às pessoas. Só fica atrás do medo da morte. Agora, por que é importante você saber falar em público? Como os exemplos que você viu agora, falar em público é você simplesmente saber se comunicar e saber passar a sua ideia de uma maneira clara, potencialmente convincente. O que a gente quer no fundo com a nossa fala, com a história que a gente conta, é influenciar o outro, é convencer o outro sobre algo que a gente quer vender, sobre algo que a gente quer valorizar. A primeira dica que eu vou deixar para vocês aqui sobre como falar em público de uma maneira eficiente e bacana, que seja agradável para quem está te ouvindo e te assistindo, é a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é algo essencial para a gente se conectar com o outro. E o que significa ser vulnerável ou estar vulnerável? Significa estar aberta à conexão com quem está nos ouvindo, com quem está nos assistindo. Mas essa tem que ser uma vulnerabilidade consciente e trabalhada. Trabalhar essa vulnerabilidade tem relação com o quanto você está conectado com a própria história, com aquilo que você vai contar e o quanto você quer transferir de emoção para o outro que está ouvindo. Emoção é essencial na hora de contar as histórias. A segunda coisa que é importante a gente ter consciência quando a gente está falando de vulnerabilidade, conexão e emoção é a energia que a gente põe na nossa fala. Sabe aquelas pessoas que contam uma história devagar e que entram no palco bem calmas, zen? Tudo bem, mas existe um tipo de discurso que encaixa nesse tipo de apresentação. A maioria dos discursos vendedores não orna com isso. Então, a dica prática que eu deixo aqui para você nesse vídeo é: tente elevar o seu nível de energia lá para cima, antes de entrar no palco, antes de entrar na reunião. E como você faz isso? Não é respirando profundamente, não é acalmando os nervos. E essa é uma reação natural da maioria das pessoas, que é uma dica que muita gente dá,
para a gente realmente relaxar antes de entrar no palco e não ter contato com o nosso medo. A dica que eu deixo é um pouco diferente. Eu quero que você pule. Eu quero que você ocupe o espaço. Mexa os braços. Eu quero que você grite. Eu quero que você sinta seu batimento cardíaco elevar. A gente é mais eficiente quando a gente casa o que a gente está sentindo de fato, que é a ansiedade que deixa o coração acelerado, a respiração curta, com o que a gente tem que fazer. O corpo começa a brigar entre a calma completa e a excitação completa, a ansiedade completa. Então a melhor maneira de fazer isso é você assumir a sua ansiedade e aí fazer o seu corpo correr atrás para ter o tipo de reação que a ansiedade te provoca. A ansiedade provoca reações que são semelhantes às reações de quando a gente faz exercício, por exemplo. Coração acelerado, energia e sangue fluindo em várias partes do corpo. Tente emular isso. Faça esse pequeno exercício, faça esse pequeno esforço físico para o seu corpo responder. Porque daí a leitura que o seu corpo vai ter disso é: ah, eu não estou ansioso. Eu estou quente. Eu estou exercitando. É por isso que eu estou sentindo isso. Então a sua energia vai estar lá no alto quando você entrar no palco. E aí você vai entrar e as pessoas vão sentir isso. E elas vão encontrar a sua energia naturalmente. Porque, vou contar um segredo. A sua audiência, a sua plateia quer que você faça sucesso. Ninguém tá lá esperando que você se saia mal. Todo mundo quer te ver se sair bem, porque isso vale o tempo deles também, né? Então essa é a minha primeira dica. Se você gostou, curte aqui embaixo, compartilha, assina o canal e volta para ver mais. Até!